Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. A gente vai começar a conversar um pouquinho hoje sobre as atividades remotas, como nós vamos elaborar essas atividades remotas, o que nós vamos fazer durante esse período de quarentena. Mas antes de começar qualquer situação, antes de conversar qualquer coisa, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa nossa situação, né? Ou seja, o fato de estarmos, né, em quarentena já nos diz muita coisa. Nós estamos em quarentena, não é fácil ficar confinado, a maior parte das pessoas acaba tendo algum tipo de transtorno, seja mais leve ou maior, todo mundo vai passar por alguma fase onde a angústia vai bater. É importante então que a gente saiba muito bem o que fazer e como fazer. Na maior parte dos lugares tem indicado para a gente manter uma rotina. Então, nesse caso, nada melhor do que a gente manter uma rotina de estudos. Sei que está bem complicado, porque todo mundo precisa se manter informado sobre o que está acontecendo, principalmente agora que a gente está vivendo um problema muito sério com relação aos sistemas de governo e organização no país, que também não sabe muito bem como agir, e a gente pode ter problemas mais sérios no futuro. Mas isso é um ponto ainda a ser discutido. Acho que vale a pena a gente começar a imaginar qual seria o papel que nós teríamos dentro desse espaço. Então a gente sabe, por exemplo, que a museologia ela não pode ficar única e exclusivamente fechada dentro do campo dentro do museu, né? Ela tem que ficar, ela tem que se expandir, tem que chegar a vários espaços. No nosso caso em específico, né, ou seja, em relação ao conceito de história da arte, a arte tem um papel fundamental nesse procedimento e isso valeria para a gente entender uma série de coisas. Nesse sentido, pensar em programas e possibilidades de expansão de informação por meio de processos artísticos pode valer a pena. Então, para quem tiver ideias e quem quiser elaborar alguma coisa, fica aí a disciplina em aberto para que vocês possam imaginar e produzir materiais que auxiliem a população em geral. Eu acho que nesse momento todos nós temos que estar ativos de alguma maneira, né? Também é uma possibilidade a gente utilizar a plataforma como uma espécie de amparo, de ajuda para nós mesmos, né? Quando eu digo plataforma, eu estou dizendo esse espaço que a gente tem. Porque no fim das contas, o isolamento é um problema sério e tão sério quanto a própria pandemia. É necessário que a gente fique em casa, é necessário que a gente lave as mãos, é necessário que a gente tenha todos os cuidados de saúde físicos, mas também é necessário que a gente tenha os cuidados de saúde mental e é necessário que a gente tenha cuidados de uma saúde que pouca gente fala, que são uma espécie de saúde social. A gente tem que lembrar que a maior parte da população não tem acesso nem mesmo a sabão, né? Quanto mais álcool gel ou espaços salubres de vida. Então, nós temos que, de alguma maneira, ficarmos atentos com esta situação. Vale muito a pena prestar um pouco de atenção no que está acontecendo ao nosso redor, ajudar as comunidades que têm mais dificuldade, porque ao fazer isso a gente também está se ajudando. Bom, eu vou parar aqui um pouquinho essa parte da discussão, a gente pode manter isso e depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma espécie de chat utilizando o Facebook, o WhatsApp, Google, aí a plataforma que melhor funcionar para vocês. Sobre as disciplinas em si, vale a pena a gente fazer duas ressalvas. A primeira delas é o fato que a gente não sabe se essas aulas em atividade remota vão servir para cumprir carga horária. Há algumas situações pela universidade, mas a gente não tem muito bem certeza. Há um documento, o documento foi enviado sexta-feira, se não me falha a memória, dia 19, 18, e esse documento mais ou menos registra o que significariam as atividades remotas. Mas eu tenho a impressão que isso não vai ser levado em conta quando a gente voltar. No entanto, manter a rotina de estudo vai ser sempre uma boa possibilidade, né? A gente vai poder elaborar esse procedimento de maneira mais eficaz e coerente. Para fazer isso,
algumas turmas, inclusive, eu já comecei, né, enviando textos para elaboração, para discussão e assim por diante. No caso de disciplinas de História da Arte, valeria a pena a gente começar uma análise já dos processos iniciais e depois a gente ter esse campo mais ou menos organizado, porque em alguns casos, como é o caso do pessoal da museologia com o História da Arte 1, nós temos um espaço de tempo muito grande, né? Não que o pessoal do História da Arte 3, por exemplo, também não tenha um conteúdo muito grande para dar conta num período muito pequeno, mas vale a pena a gente começar a ler, a pensar e analisar. Para isso, então, eu estou construindo tipo assim, esses primeiros testes em vídeo para ver como é que a gente vai construir essas leituras, como é que a gente vai elaborar esse procedimento. Se o som estiver ruim, eu vou trocar o equipamento. Por enquanto, eu estou usando meu celular, mas se for o caso, tipo, eu já vi que não vai dar o processo que eu estava pensando, porque eu já fiz corte, já tive que elaborar um monte de parar várias vezes o vídeo, enfim, vou acabar utilizando câmeras normais mesmo. Mas a vantagem é que o material vai ficar com vocês e vocês podem acessar a qualquer momento, então a consulta fica direta, né? Então essa é uma boa. Eu já tinha pensado em fazer alguma coisa parecida nesse caso, já tinha imaginado que era possível a gente trabalhar a partir desse procedimento. Ia ser um processo de apoio, né? Agora tipo, ele vai nos apoiar dentro de outra perspectiva, né? Ele vai nos apoiar mesmo. A outra situação é que a maior parte das atividades à distância, elas requerem algumas situações. A primeira dela é a elaboração do processo. Só esse vídeo que eu estou fazendo para vocês aqui já deve demorar bastante. Além dessa característica da produção de vídeos, tem a produção dos textos escritos, que são bem complicadas, porque uma coisa é você fazer anotações de aula, que são, na maior parte das vezes, tipo, incompreensíveis para outra pessoa que não seja eu, e de repente entra a necessidade de vocês entenderem essas anotações de aula, né? A parte de imagem e PowerPoint também fica mais complicada, porque quando eu estou em aula, tipo, qualquer pergunta que vocês façam eu posso responder oralmente, e nesse caso eu tenho que antever algumas situações. Então isso demora mais tempo para a produção, não é simples, não é fácil, né? E isso também cria uma segunda questão dentro dessa mesma, que é a seguinte: no meu caso, eu tenho tempo e suporte para poder desenvolver isso. Por quê? Porque em casa somos eu e minha esposa e 2 cachorros. Eu não tenho criança pequena para cuidar, não tenho nenhum idoso em casa, né? Minha mãe tem mais de 60, mas está na casa dela e a gente está distante um do outro. Mas alguns professores têm. Então é preciso prestar atenção. No caso de História da Arte, Metodologia e TCC, nós temos espaço para desenvolver atividades remotas de maneira mais tranquila. No caso de outras disciplinas, tem professores que estão cuidando dos pais em casa, né? Então, tenham isso em mente. Nem todo mundo vai poder responder e fazer a mesma coisa para vocês, tá? Então, aproveitem quem pode, né? E a gente tem esses espaços para poder desenvolver. A segunda, no caso agora, tipo, passando para as próximas fases, é o fato de que toda atividade online, toda atividade feita à distância, ela remete um trabalho extra, que é o quê? Às vezes, quando vocês elaboram alguma coisa em sala de aula, eu vou entrar em contato com vocês em sala, a gente terminou a aula, eu digo para vocês, olha gente, essa aula que vem, ler tal texto. E como a gente está em contato direto, eu não preciso me preocupar necessariamente em saber se você leu ou não. Eu tenho, inclusive, tipo, o fato de você estar em sala de aula, isso me diz que você já está aqui, né? Nas atividades online, nas atividades à distância, há uma diferença muito grande nesse processo. A gente precisa ter uma espécie de retorno dos alunos, inclusive para valer como algum tipo de presença. Isso é um padrão, isso não é uma característica minha ou de qualquer outra instituição. A gente precisa disso mesmo para funcionar.
Então, a parte de fichamento, resenha, trabalhos com os textos, toda atividade, toda aula tem uma atividade de retorno. Então prestem atenção, vai dar um pouquinho de trabalho, mas é uma boa, uma boa solução, uma situação importante, porque vocês vão ter uma espécie de rotina da disciplina marcada, mesmo que em casa, há um tempo dedicado para estudar o material que vai ser passado para vocês. Eu vou reforçar a questão de que não é tão rápido, demora, e às vezes a gente fica meio perdido. Então, se você está no primeiro ano, não se preocupa, está todo mundo muito atento com você, está todo mundo muito atento com todos vocês. Mas, lembre-se, nós não temos todo o suporte necessário para produzir material para vocês de uma hora para outra. Então, devagar e com cuidado. Se você está no terceiro ano, quarto ano, você já sabe como é o processo. Então, vocês já conhecem a rotina da universidade, sabem que ninguém vai esquecer de vocês e que a gente está pensando em como resolver cada problema. Tá? Bom, por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Vou provavelmente já postar na sequência tipo, alguns vídeos falando sobre textos, materiais e assim por diante. Tudo bem? Fiquem bem, lavem as mãos, cuidem um dos outros, se não de maneira direta, pelo menos de maneira indireta, conversem com todo mundo, dê atenção nas redes sociais, forcem seus representantes a tomarem decisões coerentes, sejam ativos mesmo que estejam em casa. Até mais.